português. A nossa Bíblia é inglesa, o que ninguém também sabe. Como pode ter andado com 12 discípulos, que ele treinou os seus discípulos, ele ensinou os seus discípulos, que seriam os responsáveis por levar a sua palavra e os seus ensinamentos mundo afora. Por isso que ele angariou esses 12, que não eram 12. Eram 12 principais, mas no fundo eram 144. Que é 12 vezes 12. Né? Mas vamos ficar nos 12, para não criar muita confusão. 12. Então, como pode nós termos um livro sagrado do cristianismo com apenas 4 apóstolos, os evangelhos de apenas 4 apóstolos? E os outros 8, o que aconteceu? Por que não estão lá? Porque a igreja considerou, católica, que era desnecessário. Não Ocultaram eles. Não põe. Não, pra quê? Quer dizer, então você não tem o direito de saber o que os outros 8. Isso foi por muito tempo. Muito tempo. Ignorou completamente e ninguém pergunta, porque a igreja é assim. Se você pergunta, você não questiona, é uma doutrina. Você não pode questionar. Se você questionar, você vai ser expulso da igreja. E sem a igreja, você vai queimar no fogo eterno. Ponto. Fora da igreja não existe salvação. Já existe ela lá desde o bispo Irineu. Fora da igreja, Estado, né? Não, fora da igreja não há salvação. Você vai queimar pelo fogo eterno, né? Só de você imaginar que existe um Deus que vai colocar um filho seu para queimar no fogo eterno do inferno, não faz sentido. Não sei que Deus esses caras acreditam, mas não é o Deus que eu acredito, né? Mas vamos lá, então por que tiraram 8? Também não se questiona. Porém, em 1942, né, foram achados uns códices, uns evangelhos, que estavam escondidos em grutas. E esses códices, eram 12, foram chamados da biblioteca de Nag Hammadi. E eles foram traduzir. E ali nós temos o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Tomé, o Evangelho da Verdade, nós temos Pete Sofia, nós temos o Evangelho de João mais completo encontrado até hoje. Então nós encontraram-se ali muitos evangelhos que eram cópias, eles não eram os originais, mas eram cópias dos originais, e por estarem escritos em copta, era uma língua muito antiga, então eles são muito cópias dos originais, porque eram feitos pelos gnósticos. Os gnósticos eram aqueles que eram os filósofos, os monges, que estudavam as escrituras, e principalmente as traduções, né? Porque as escrituras originais eram escritas em aramaico. Depois elas foram traduzidas para o hebraico. Do hebraico foram para o grego, com a vinda do Alexandre o Grande, o helenismo. Então ele traduz tudo para o grego. Do grego depois foi para o latim. Do latim depois foi para o inglês. Só do inglês é que saíram todas as outras bíblias. A nossa Bíblia é inglesa, o que ninguém também sabe. A nossa Bíblia não é a católica romana. É a King James? King James. Todas as Bíblias no Brasil é King James. A Bíblia de King James não é a Bíblia católica romana. É a anglicana. Quando o rei James quis se separar da igreja romana. Que é protestante. Católica. Não chegaria a ser a protestante, mas é a ortodoxa anglicana. Então o rei James, como não queria mais servir à igreja católica, e ele queria ter a própria Bíblia escrita em inglês, porque naquela época o que acontecia? Só podia ser escrito em latim. E os padres tinham que falar latim. E quando ia para a missa, o padre, ele ficava de costas pro público. Por quê? Ele ficava de costas, porque ele tinha que ficar de frente e o público atrás, e ele falava em latim, ninguém entendia nada. Você nem sabia se o cara estava falando certo ou errado, porque ninguém entendia nada. E era assim que era. E todos ali tinham que pagar os seus tributos, tinham que obedecer Roma cegamente, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. E chegou uma época lá em 1660, o King James falou, quer saber uma coisa? Vamos parar. E ele decidiu traduzir e mudar o que ele achava que tinha que mudar. Tanto é que da Bíblia Católica Apostólica Romana são 74 livros. 76 livros. 77 livros, desculpa. Quando traduziu, a Bíblia King James tem 66. Então ele já tirou 10 ou 8, não lembro. Ele já tirou. E mudou. Para ser um tipo outro linguagem, até para ele falar, vamos fazer até diferente, para os caras não virem encher aqui o nosso, né? E essa Bíblia foi a Bíblia inglesa, ela foi a Bíblia que até hoje é a publicação mais impressa no mundo, é o livro mais impresso no mundo, e foi dela que saíram todas as traduzidas. Então a nossa é a Bíblia King James, é a Bíblia da Igreja Ortodoxa, Católica, Anglicana. Olha que loucura. É uma fração do conhecimento e ainda distorcido, né? Inglesa. Não é a católica do Vaticano. Mas ninguém sabe disso. Então, toda essa manipulação foi feita por aí exatamente para tirar, voltando, Deus de dentro de nós. E quando foram encontrados esses evangelhos, eles só foram traduzidos em 1970. Eles só foram publicados em 2007. Então nós temos, apenas agora, depois de 2007, a versão desses evangelhos que complementam a Bíblia. E a hora que nós olhamos esses evangelhos, aí nós vemos o porquê que a igreja tirou. Se você pegar, por exemplo, o Evangelho de Tomé, Jesus diz, não procure lá, não procure aqui.
O reino de Deus está dentro de você. Já muda tudo. Ah, mas mudou tudo. Pra que eu preciso ir na igreja? Né? Esse está no de Filipe e no de Tomé. Tem uma outra passagem no de Tomé que ele diz assim: o reino está dentro de vós e também em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que são filhos do Pai vivo. O cara ali já falou, nossa, já falou tudo. Tá dentro, tá fora, ou seja, fazemos parte do todo. Quando nós nos conhecermos, ou seja, o nosso autoconhecimento, então nós seremos conhecidos, teremos o poder divino e saberemos que somos filhos do Pai vivo. Ou seja, eu gostei da parte o Pai vivo. Então nós temos Deus dentro de nós, como uma energia. Acaba. A igreja fala, nossa, não põe isso daí, pelo amor de Deus. Não fala pros caras que os caras têm todo esse poder. Então, na hora que nós estudamos esses evangelhos, nós vimos que a história não é bem assim como contavam, né? A Maria Madalena é outra história que foi tirada de canto, né, pela igreja, mas ela era a companheira de Jesus. Ela estava sendo, ela era a esposa de Jesus e era a líder sendo preparada. Era ela que liderava todos os apóstolos. Não era Pedro. Era ela que estava sendo, e ela era esposa dele, de Jesus.